É sinal, pelo menos, de que, ao contrário do que ainda ontem ouvimos por parte do Primeiro-Ministro, a larga maioria dos portugueses não decidiu trabalhar e, portanto, este é um sinal que não pode deixar de ser olhado e encarado pelo Governo. Aliás, será curioso esperar para ver como será a reação do Governo e penso que será um erro político se tentar, como na primeira greve geral, minimizar a adesão e, no fundo, desrespeitar aquilo que legitimamente está a ser expresso pelos trabalhadores. Face à divisão, se assim se pode dizer, o facto de a UGT ter considerado esta greve extemporânea, no fundo, ficava lançada a dúvida sobre o eventual risco de uma redução na adesão, que poderia até fragilizar a luta e a mobilização das pessoas. Aquilo que se vai percebendo é que é exatamente o contrário. Estamos, de facto, com vários setores paralisados ou com níveis de adesão muito elevados e, portanto, essa é uma dificuldade para o Governo, que não tem, de facto, conseguido gerir este processo, arrastou as negociações em sede de concertação, sem que, com isso, tivesse conseguido chegar a bom porto, quando, por insistência e pressão política, se foi tentando perspectivar uma possibilidade de, em concertação social, haver esse sinal, depois levando os trabalhos para o Parlamento, com um recuo, no fundo, retomando algumas das propostas mais gravosas, acaba por motivar protestos adicionais e, no fundo, por mobilizar mais os trabalhadores contra esta proposta que está em cima da mesa. Pedro Sousa Carvalho, o que é que dirá hoje o Governo, mediante aquilo que acabamos de ver em direto e tudo perspectiva ser uma forte adesão a esta paralisação? Bom, não sei se politicamente o Governo vai entrar naquela disputa de números, como aliás aconteceu na greve de 11 de dezembro, pois acaba por sempre haver uma grande discrepância. Nessa última greve, que foi a greve geral de 11 de dezembro, se bem te lembras, nós tínhamos a CGTP a dizer que o nível de adesão tinha sido de 3 milhões de trabalhadores, ou seja, 3 milhões de trabalhadores num universo de 5,3 milhões de trabalhadores em Portugal, portanto estaríamos a falar de uma adesão de quase 60%, e nesse mesmo dia, se bem te lembras, aparece na televisão Leitão Amaro a dizer que o nível de adesão no setor privado estimava-se entre 0% e 10%. Portanto, eu diria que entre 0% e 3 milhões de trabalhadores, normalmente a verdade andará alguns no meio disso, mas concordo com a Inês, ou seja, eu acho que apesar da ausência da UGT neste protesto, parece-me, pelo menos que aquilo que vamos vendo das reportagens, que há uma grande adesão por parte dos trabalhadores, sendo que é preciso recordar que a própria CGTP sozinha tem muita força, porque estamos a falar da maior central sindical do país, com mais de 500 mil de associados, e depois também é preciso ver que há vários sindicatos afetos à própria UGT, que apesar da UGT ter considerado esta greve extemporânea, resolveram, por sua própria iniciativa, aderir a esta greve à revelia da posição da UGT. Muito rapidamente, deixa-me só dizer que há aqui alguma incongruência, alguma falta de coerência por parte da UGT, porque eu recordo que na última greve de 11 de dezembro nós estávamos no meio de um processo negocial em que a UGT estava a participar ativamente e nessa altura a UGT resolveu sair da negociação durante um dia, fazer uma greve geral e depois no dia seguinte voltar à negociação. E nesta altura em que a concertação social deu como encerradas as negociações, em que o pacote laboral chegará ao Parlamento sem um acordo da concertação social, e isso é um facto consumado, e nesta altura a UGT não se junta à greve, não percebo se é por uma questão de taticismo, não faço ideia sindical, mas a verdade é que fica um bocadinho mal também na fotografia. Inês, valeu a pena para o Governo chegar aqui nesta luta, se tudo indica que no Parlamento esta lei não vai passar e, enfim, ainda há essa sombra do que fará António José Seguro em Belém, tendo em conta essa promessa de campanha eleitoral? Na verdade, o Governo deixar cair por completo algo em que tem insistido tanto como um fator de modernização do país e quando tem Pedro Passos Coelho constantemente a exigir reformas, a fazer pressão para que seja feito trabalho, teria também um custo político. O que me parece cada vez mais é que vemos um Governo empenhado em fazer passar a mensagem de que tenta reformar, se não o consegue é por culpa da oposição.
Creio que em diversos dossiês acaba por ser esta a mensagem mais, parece-me ver, mais do que vontade de reformar, uma vontade politicamente mostrar interesse em determinadas mudanças e depois em colocar o ónus, quando isso não é possível, na oposição. Neste caso, ainda assim, eu não diria que está condenada à partida esta lei, este pacote, porque se é verdade que nós temos ouvido posições políticas que apontariam nesse sentido, nós todos sabemos que o Chega não é propriamente o partido mais confiável ou estável nas suas posições. Já vimos André Ventura fazer vários zigue-zagues em relação a esta matéria, tem vindo a apontar para uma reivindicação à partida impossível quanto à idade da reforma, mas a verdade é que a qualquer momento poderemos ter outras portas de saída, embora também seja difícil antever que um Luís Montenegro mais fragilizado nas sondagens, no próprio apoio interno que tem vindo a ser corroído com algumas vozes reivindicando mais agilidade no trabalho do Governo, parece-me difícil que queira afrontar diretamente António José Seguro. Eu diria que é um dossiê que ainda fará eventualmente correr muita tinta e muitas mudanças e parece-me cada vez mais evidente com outras prioridades sobre a mesa, nomeadamente em relação à prestação social única e à forma como o Governo quer acelerar, ainda que com a oposição do Chega e do PS, uma legislação à pressa da medida, mas começa a haver outras prioridades e parece-me cada vez mais provável que a legislação laboral acabe por ficar para uma fase posterior, eventualmente até posterior à própria discussão do Orçamento do Estado e, portanto, outros dossiês acabam por entrar sobre a mesa com prioridade. E, Pedro, o impacto desta greve é então mais político ou económico? As duas coisas, naturalmente. Há aqui uma vertente política, naturalmente, que não pode ser ignorada. Naturalmente, quanto maior o nível de adesão, ou pelo menos a sua percepção de adesão, naturalmente maior é a pressão sobre o Governo para eventualmente poder desistir deste pacote laboral, se bem que eu também não acredito que o Governo, nesta altura do campeonato, vá desistir, mas obviamente que também há aqui um impacto a nível económico. As greves têm sempre um impacto económico, sobretudo as greves gerais. Normalmente não é fácil de medir, ou seja, não existe uma forma... A riqueza que é criada no país só é medida a nível trimestral e a nível anual, não é medida a nível diário. O que acontece normalmente é que os economistas fazem uma espécie de conta de merceeiro, que é ver quanto é que é a riqueza produzida no país num ano. No caso de Portugal estamos a falar de cerca de 300 mil milhões de euros, dividem isso pelo número de dias de trabalho e chegam à conclusão que na economia portuguesa se produz cerca de 800 milhões de euros por dia, e seria, digamos assim, essa perda potencial máxima se a economia parasse toda. Mas a verdade é que o prejuízo de uma greve nunca chega a esse valor, primeiro porque o nível de adesão, como sabemos, nunca é igual a 100%, ou seja, nunca há uma paralisação total. Depois, mesmo a nível de produção, as próprias empresas que não produzem no dia de hoje porque estão com portas encerradas, algumas vão tentar recuperar o nível da produção nos dias seguintes. As empresas que não produzem, mesmo assim, podem vender, porque naturalmente muitas empresas têm estocagem, portanto têm bens em armazenagem, portanto podem vender esses produtos. E mesmo já agora a nível de consumo, as pessoas que não consumirem hoje porque eventualmente o estabelecimento está encerrado, podem sempre antecipar ou eventualmente adiar a decisão de consumo. Isto acaba naturalmente sempre por minimizar o efeito da economia. Muito rapidamente, deixa-me só dizer, já agora recordar, estava-me aqui a lembrar que o Banco de Portugal tem um indicador que publica semanalmente, que é um indicador que na prática tenta medir a atividade económica diária, só que em vez de o fazer daquela forma tradicional, como se mede o PIB através do consumo ou da produção, normalmente faz através daqueles indicadores como os levantamentos no multibanco, as cargas e as descargas nos aeroportos, o nível de trânsito nas estradas, e com isso consegue aferir um bocadinho o grau de atividade da economia. E já agora recordo que na última greve do dia 11 de dezembro, este indicador da atividade do Banco de Portugal caiu cerca de 8%, ou seja, houve uma travagem de cerca de 8% na atividade económica em Portugal, que foi o valor na altura mais elevado desde o dia 28 de abril de 2025, que tinha sido precisamente o dia do apagão. Muito bem. Pedro Sousa Carvalho, Inês Cardoso, muito obrigado aos dois. Bom dia.